Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Aqui quem fala é o professor Ailton da Costa e inaugurando o nosso novo quadro dedicado a temas do Enem, a nossa primeira aula em História Geral é sobre pré-história. A pré-história é o período da existência humana que é anterior à escrita, por volta de 4.000 anos antes de Cristo. A origem da humanidade é um objeto de estudo de várias áreas do conhecimento, como a biologia, a arqueologia, a paleontologia e a geologia. A pré-história é dividida em dois grandes períodos, a Idade da Pedra e a Idade dos Metais. A Idade da Pedra é compreendida desde o aparecimento dos primeiros hominídeos, há mais ou menos 10.000 anos antes de Cristo, e é chamada de Idade da Pedra porque os primeiros humanos utilizavam ferramentas e armas feitas de pedra. Para fins de estudo, esse período se divide em período paleolítico, ou Idade da Pedra Lascada, e período neolítico, ou Idade da Pedra Polida. O início da Idade da Pedra varia de região para região. Na África, esse período inicia há 2,5 milhões de anos, na Ásia há 1,8 milhões de anos e na Europa há 1 milhão de anos, mais ou menos. Nas Américas, este período começou com a chegada dos homens ao Novo Mundo, há 30 mil anos, e terminou em aproximadamente 2.500 anos antes de Cristo. O planeta Terra existe há quase 5 bilhões de anos e o homem há aproximadamente 3 milhões de anos. O termo paleolítico vem do grego paleo, que significa antiga, mais lítico, que significa pedra. É o período mais extenso da história da humanidade. Nesse período, os grupos humanos se agrupavam em bandos e viviam da coleta de frutos e raízes, bem como da caça e da pesca, nas quais eram utilizados instrumentos rudimentares, confeccionados de pedaços de pedras, ossos e madeira. A escassez de recursos disponíveis obrigava os bandos a se deslocarem constantemente. Por isso, uma das principais características desse período é o nomadismo. As baixas temperaturas obrigavam os grupos de hominídeos a se abrigarem em grutas de cavernas, nas copas das árvores e em tendas feitas de galhos ou peles de animais. No interior de seus abrigos são deixadas pinturas e inscrições que registram seu cotidiano e suas crenças. Outra característica desse período foi o domínio do fogo, que passou a ser controlado pela humanidade por volta de 500 mil anos. Esse controle possibilitou o aquecimento nos períodos de frio intenso, o cozinhar de alimentos e a defender-se de animais. O parentesco era o vínculo principal entre os vários grupos sociais que eram compostos por 30 e 50 membros. Por volta de 30 mil anos antes de Cristo, o Homo sapiens chegou a aperfeiçoar a técnica da caça e da pesca e acabou inventando equipamentos de caça mais complexos como o arco e a flecha. Mais ou menos em torno de 18 mil anos antes de Cristo, o planeta passou por inúmeras mudanças climáticas e geológicas que alteraram substancialmente a vida. É nessa fase que entramos na Era Neolítica. A Era Neolítica é chamada de Nova Idade da Pedra ou Idade da Pedra Polida. Após o fim da Era das Glaciações, há 10 mil anos, a Terra passou a adquirir as características atuais. Florestas começam a surgir e também regiões temperadas. As alterações climáticas fazem surgir regiões mais secas, o que acaba provocando diferentes migrações, o que permitiu o povoamento da América e da Austrália. O grande marco que provocou uma revolução nesse período foi o desenvolvimento da agricultura. Por volta de 7 mil anos antes de Cristo, alguns grupos humanos tornaram-se sedentários, pararam de se deslocar de região em região. O homem passou a cultivar e domesticar animais. Técnicas de fiação e tecelagem também foram desenvolvidas nesse período. Os instrumentos ainda eram feitos de pedras e ossos, mas passaram a ser polidos, daí o termo Idade da Pedra Polida. Viagens por terra e por mar também são relacionados a esse período. A invenção do arado, o discernimento para entender se a região apresentava um solo fértil, sem riscos de enchentes, foi decisivo para a implantação de novas comunidades. Surge uma divisão do trabalho que é baseada em gênero. As mulheres teciam e cuidavam das plantações e os homens cuidavam dos animais, construíam casas, caçavam. Temos nesse período um crescimento demográfico significativo, o surgimento de clãs e de povoados. Os primeiros metais maleáveis começam a ser derretidos, as armas passam a ser aperfeiçoadas. A organização social é baseada nos laços de sangue, idioma e costumes. Surgem artesãos e a prática da troca de mercadorias marca o início do comércio. Lembrando que essas modificações ocorreram de maneira independente em diversas regiões do mundo.
A fase final do Neolítico é marcada pela desintegração do sistema de comunidade primitiva e surgimento das sociedades organizadas em estados, como camadas sociais. O surgimento da escrita também data do final do Neolítico. Muitos pesquisadores acreditam que a Idade dos Metais tenha se iniciado por volta de 9.000 anos antes de Cristo. A Idade dos Metais é dividida em Idade do Bronze, Idade do Cobre e Idade do Ferro. Inicialmente, o homem apenas extraía os materiais da natureza. A partir do domínio do fogo é que a metalurgia foi possível. A primeira produção de metal deve ter ocorrido por acidente, quando algumas pedras caíram na fogueira, percebeu-se o derretimento e integração, gerando um material metálico maleável. O bronze é uma liga formada pela junção do cobre e do estanho. Por volta de 3.000 anos antes de Cristo, já se produzia bronze no Egito e na Mesopotâmia. A metalurgia do ferro é posterior. Tem início por volta de 1.500 a.C., na Ásia Menor. Por ser mais resistente e difícil de ser trabalhado, a prática de sua utilização é mais lenta. O crescimento territorial baseado na conquista e dominação de outros povos está ligado à fabricação de armamentos, como espadas e lanças, por parte dos povos que dominaram as práticas de fundição do ferro. Eu espero que você tenha gostado da nossa videoaula e eu aguardo você se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para continuar acompanhando o nosso trabalho. Não se esqueça de baixar a nossa aula em PowerPoint, que está na descrição desse vídeo. Muito obrigado e até a próxima aula.